religião, o judaísmo, né? Eu não tenho nada contra nenhuma religião em particular, eu tenho pontos a favor de todas elas, porque elas têm esse efeito social de evitar que as pessoas tenham práticas nocivas para a comunidade, mesmo na ausência de supervisão. Então, assim, não posso dizer que eu acredito em tudo que está em qualquer escritura, mas eu procuro interpretar de maneira que se adapte ao que eu conheço da realidade. Eu posso dizer, acho que talvez dessa maneira. Perfeito. E agora, indo para a próxima questão do Matheus Rowling, qual a sua opinião sobre essas teorias da conspiração, nova ordem mundial e essa escravidão declarada da humanidade de hoje em dia em troca de pão e circo? São várias perguntas aí separadas, né? Em relação a teorias da conspiração, existem muitas teorias da conspiração diferentes, algumas são plausíveis, diferentes níveis, né, de plausibilidade, algumas são plausíveis e corretas. Por exemplo, quando teve a invasão do Iraque, surgiu uma teoria da conspiração que talvez o Bush tivesse invadindo o Iraque não por causa das armas de destruição em massa, sim por causa do petróleo. Ele queria, na verdade, pegar o petróleo. E se confirmou que era realmente isso. Então, quer dizer, era uma teoria da conspiração, mas que se verificou verdadeira, né? Não é o fato de ser uma teoria da conspiração que faz com que ela seja automaticamente falsa. A maioria, talvez, tenha a menor probabilidade de ser representativa da realidade, tem menos vínculo com a realidade. Mas tem muitas que são interessantes. E mesmo quando elas não são representativas da realidade, muitas delas elas têm um papel importante que é o estímulo à reflexão, né? Isso é o que eu vejo um problema em canais que se dizem de divulgação científica, e eles se limitam a repetir informação mecanicamente. Eles pegam lá, lêem um texto, né, e não fazem nenhuma análise crítica do que está vendo, falam um monte de bobagens, repetem informações incorretas, informações falsas, não analisam a plausibilidade daquilo que eles estão dizendo. A notícia sobre possibilidade de vida em Vênus era uma notícia bizarra. Todo mundo que analisasse um pouco aquilo percebia que a probabilidade de que aquilo fosse tipo um clickbait para vender notícia era muito grande. Então, não era plausível. Era possível, mas era de baixa plausibilidade. Entretanto, foi amplamente divulgado em muitas mídias e muitos canais que se diziam de divulgação científica, em vez de analisar criticamente aquilo, de, será que isso aqui faz sentido? Não, eles simplesmente repetiam aquilo, né? Ler e repetir. E canais de teorias da conspiração, eles são críticos, que eu acho muito importante. Esse é o caminho da evolução da ciência. Mesmo que a ideia seja errada, mas pelo menos analisar criticamente e questionar se aquilo faz sentido, né? Por exemplo, o homem foi à Lua? Foi à Lua. Assim, nós temos muitas evidências que foi à Lua. Tem um espelho que eles deixaram, que é usado inclusive para medir a distância da Lua com laser, né? Então, tem evidências concretas de que o homem foi até a Lua. Tem sacos de fezes humanas que foram deixadas na Lua, então tem muitas evidências de que o homem foi à Lua, né? E, assim, só que como é que você faz para confirmar essas evidências? Nós não temos aqui em casa como verificar, tem que confiar na NASA, confiar em autoridades, então gera algumas dificuldades. Então eu acho que tem um certo sentido, e até importante que haja esse questionamento, porque se você engole todas as informações sem se questionar, o risco de você engolir bobagens é muito grande, porque 99% das informações que estão em todas as mídias são bobagens, infelizmente, né? 99% das informações são incorretas. Se você começa a analisar com rigor, você pega um texto acadêmico, pega um artigo do artigo.org, tem 90% de erros, né? Os artigos de melhor qualidade. Os artigos médios, 99% de erros. Então é muito difícil, é muito inadequado, né, você aceitar sem se questionar. E as teorias da conspiração, elas surgem justamente no sentido de questionar se aquilo que está chegando de informação é verdadeiro. Só que, muitas vezes, os motivos pelos quais elas questionam as supostas verdades não são bem fundamentados, são questionamentos superficiais ou baseados em premissas que são tão ruins ou piores do que aquelas que estão sendo apresentadas como se fossem verdadeiras. Um outro exemplo de teoria da conspiração que eu acho que pode ser interessante, que foi confirmado como verdadeiro, é o caso do Feynman, né, quando ele foi investigar o acidente da Challenger, que algumas pessoas estavam colocando que talvez houvesse um complô para ocultar informações, que o acidente foi por negligência e tal, eles estavam ocultando. De fato, depois de uma verificação cuidadosa, se constatou que havia realmente negligência. Houve, de fato. Algumas teorias da conspiração falavam que foi intencional. Essas estavam erradas. E outras falavam que houve negligência. E houve, de fato, negligência, conforme foi apurado pelas investigações do Feynman.
Então, quer dizer, muitas teorias da conspiração, muitas não, mas uma parte das teorias da conspiração levantam suspeitas sobre assuntos que deveriam ser questionados, que precisam ser questionados, porque senão a gente vai engolir informações falsas sem se questionar. Então, existe um papel importante, né? As pessoas que falam de divulgação científica muitas vezes assumem uma postura de botam uma viseira, né, e vão seguindo ali como comendo capim e não analisam os fatos de forma crítica. Você tem que analisar sob a perspectiva da ciência, que geralmente é a mais próxima da verdade, mas você não pode fechar os olhos para possibilidades que sejam razoavelmente plausíveis. Então, se a pessoa vai falar que a Terra é plana, você vai mostrar que a Terra não é plana com base em fatos científicos, né? Você vai mostrar argumentos que explicam por que ela não é plana. E não simplesmente como alguns canais de divulgação científica, esquece, ele falou que a Terra é plana, esquece, é bobagem. Não é bobagem, é um questionamento legítimo. As crianças, elas nascem, olham em volta, e até os 10, 12, 15 anos, você vê o mundo parecendo plano, você enxerga a sua sensação da realidade, parece que o mundo é plano. Então é muito natural você interpretar como plano. Além disso, a grande maioria que acredita que a Terra não é plana, é exatamente isso, acredita que não é plana sem compreender o motivo. Elas acreditam que a Terra é esférica, outras acreditam que é plana, e nenhuma delas entende de fato os motivos pelos quais a representação esférica ou de um geóide elipsoide triaxial é mais próximo de uma superfície aderente ao que representa realmente o planeta, né? Então, é importante esse questionamento, as teorias da conspiração elas têm um papel importante. No caso específico, ele citou da nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial, pelo que eu saiba, eu não sou um especialista nisso, não é um assunto que eu conheça muito, mas pelo que eu saiba, não é em si uma teoria da conspiração. A nova ordem mundial há várias mudanças ao longo da história, que a história está mudando o tempo todo, o mundo está mudando o tempo todo, mas algumas mudanças são maiores do que outras. Quando você tem, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, você tem uma mudança maior do que nos 10 anos anteriores ou nos 10 posteriores, né? Você tem um evento naquele momento que causa uma ruptura de paradigma, que muda muita coisa. Você tem a pandemia que teve recentemente, ou a invenção da internet, ou a invenção da imprensa, né, dos tipos móveis, a Segunda Guerra Mundial, a queda da União Soviética em 1991. Então tem vários eventos históricos que eles provocam mudanças num curto intervalo de tempo, maior do que as mudanças típicas que estavam acontecendo gradualmente, sem que aquele evento ocorresse. E quando acontece isso, geralmente se usa o termo nova ordem mundial para se referir à reorganização política, social, econômica, né, que se configurou depois dessa ruptura. E aí a interpretação de como ficou o mundo depois disso é que podem surgir algumas teorias da conspiração ou não. E algumas dessas teorias da conspiração podem ser bastante plausíveis e podem ser bastante representativas da realidade. Outras não, né? Não dá para generalizar esse tipo de coisa. Depende muito de muitos fatores, né? Então, teve outra questão que ele falou sobre a escravidão. É uma escravidão declarada em troca de pão e circo. De hoje em dia a gente fica no... que o pessoal usa o termo corrida dos ratos, né? Que você fica num ciclo que você não... Essas simplificações geralmente eu não gosto, né? Quando as pessoas fazem uma analogia que simplifica, fazem uma analogia com ratos, ou que simplifica um problema muito complexo, que é transformado em uma coisa muito simples. Tem um exemplo, por exemplo, um vídeo que ele vai colocando água dentro de um recipiente, depois ele joga as pedras, e quando ele joga as pedras, transborda. Ele falou, não dá para colocar primeiro a água, você tem que colocar primeiro as pedras maiores, depois as menores, depois a areia, depois a água, e aí você consegue preencher tudo. Aí na vida você tem que fazer a mesma coisa. Só que você não pode tratar a vida como aquele recipiente com pedras, porque elas são muito diferentes. Você não tem um mapeamento das características da vida, as características daquele recipiente, que você mantenha uma analogia válida, né? Não é porque funcionou com aquelas pedras que vai funcionar com a vida. É claro, é um exemplo bom, nesse caso funciona razoavelmente bem, é um bom exemplo, mas só que é um bom exemplo baseado numa analogia ruim. Analogia é ruim, o exemplo é bom, funciona mais ou menos como ele disse de fato, mas não pelo motivo que ele deu. O exemplo que ele deu, na verdade, por sorte, acabou se encaixando, mas as características que você tem das pedras, as características que você tem da vida, são muito diferentes. Né? Aquele recipiente, a vida, são muito diferentes. Tanto é que quando você faz, por exemplo, experimentos com novos medicamentos, você usa primeiro
culturas em lâminas, né, de laboratório, em células numa lâmina, depois você faz em organismos muito simples, depois você vai para ratos, né, para cobaias, depois você vai para cachorros, depois você vai para macacos, depois você vai para humanos. Então você vai numa progressão de similaridade para que a analogia que você faça entre o efeito que tem aquele medicamento num macaco, num primata superior, num gorila, né, num chimpanzé, o efeito que você observa naquele animal é semelhante ao que você pode esperar no humano, porque ele é muito semelhante ao humano. Então aquela analogia foi cada vez mais válida. Primeiro você fez uma cultura de células numa lâmina, né? Você tem uma ideia aproximada do efeito daquele negócio. Se explodir a lâmina, você não vai usar em humano. Se derreter, se pegar fogo, você não vai passar para o rato. Você já sabe que não deu certo ali, você não vai passar para o rato. Se deu certo ali, você passa para o rato. Bom, o rato é um mamífero, já está próximo. Aí você passa para um cachorro, que é um mamífero, né, mais semelhante ao humano, está mais próximo geneticamente. Aí você passa para o macaco, que já está muito próximo, né? Então, quer dizer, você faz uma analogia que ela faz sentido. Ela não completamente, você tem algumas diferenças, você tem algumas doenças que afetam o chimpanzé que não afetam o humano e vice-versa, mas você tem um conjunto de similaridades que funciona melhor entre o humano e o macaco do que entre o humano e o rato, ou entre o humano e uma cultura de células, né? Então, quando eles fazem esse tipo de analogia, né, que você coloca um pote com pedras e, se funciona nas pedras, funciona na vida. Não, isso é ridículo, né? Ou o cara pega uma nota, tem essa nota que vale $100. Eu amassei essa nota, quanto ela vale agora? Continua valendo $100. Pois é, assim é a sua vida. Se a pessoa pisa em você e tal, você continua valendo. Uma nota de $100 é muito diferente de uma pessoa. A analogia pode até ser mais ou menos aplicável, né? Mas a pessoa tem um pouco de bom senso, de discernimento e perceber que aquela analogia não é válida. Mesmo que o argumento, naquele caso específico, não seja totalmente errado, ele tem alguns erros, mas não todos, mas você tem alguns pontos de conexão que não se aplicam, que se aplicam num e não se aplicam no outro e vice-versa. E nesse exemplo que eu citei na medicina, que você chega até o chimpanzé, quase tudo, nos limites do que está sendo aplicado no chimpanzé, vai funcionar no humano. Depois você passa para a etapa seguinte, que os testes são feitos com os próprios humanos. E mesmo que você aplique nos humanos, o fato de funcionar num certo grupo de humanos não quer dizer que vai funcionar em todos. Sempre você vai ter uma certa diferença, uma certa individualidade, né? Uma variabilidade de características. Mas você vai estreitando essa variabilidade para que a analogia seja cada vez mais próxima de uma representatividade daquilo que você gostaria de fazer a analogia, né? No caso que você citou, essa corrida dos ratos, essa corrida dos ratos é um tipo de exemplo que eu não gosto muito. Eu costumo fazer muitas analogias, mas quando eu faço, eu procuro sempre chamar a atenção que ela é válida até um certo ponto e que, se você considera tal situação, ela já não é mais válida, né? Então, você citou no caso da escravidão. Vamos voltar agora para a questão da escravidão. O que eu vejo em relação à escravidão é que nós não somos totalmente escravos e não somos totalmente livres. Existe uma zona cinza nesse processo. Nós temos... E também não é igual para todas as pessoas, né? O cara que é um assalariado, que tem uma família para sustentar, que tem 3 filhos, que mora